Hoje eu vou analisar o Bitcoin e altcoins com o método LC Scalp. É isso aí, vou usar o indicador de força de tendência e também vou usar o LC Pro, que mostra as zonas de liquidez. Então, se você hoje está investindo ou quer investir no mercado de criptomoedas e não sabe nada, esses dois indicadores eles vão te auxiliar se é momento bom de comprar, ou se é momento bom de vender, ou se você faz o DCA, enfim. Esse método ele serve tanto para scalp, para swing, para day trade, position trade. Então hoje na prática eu vou mostrar para vocês e vou analisar o mercado com os indicadores. Você que já tem o curso, ótimo, você já vai entender mais ainda aqui comigo essa análise gráfica que eu vou fazer do Bitcoin e das altcoins. Você que ainda não tem o curso, o método LC Scalp e os indicadores, hoje é o seu dia. Aproveite! Até sexta-feira eu estou com uma mega promoção para você adquirir o curso e os dois indicadores com acesso vitalício. Abri essa oportunidade hoje para vocês até sexta-feira, uma condição de 50% de desconto. Então me chama no WhatsApp, o link vai estar na descrição para você aproveitar essa promoção, para todos ter esses indicadores. Então vamos começar primeiro mostrando o Bitcoin, como ele está no gráfico semanal. Então, no gráfico semanal, a gente já consegue ver que o BTC está batendo onde, Leandro? Numa linha de tendência de alta muito importante. Então, o LC Scalp, ele é um indicador que já vem com três médias: 13, 20 e 200. A média de 200 períodos é aquela média de tendência que mostra de longo prazo. É uma média que, tipo, cara, quando o preço tá ali, você fica de olho, porque é uma região extremamente importante para comprar para médio e longo prazo. Então fica ligado, porque eu já vou mostrar tudo para vocês. Se esse painel está te atrapalhando, tá numa região que você não tá confortável, quer mudar de lado, você pode fazer isso. Esse painel, ele dá para você mover tanto para a esquerda no fundo, como para a esquerda no topo, enfim, direita, você escolhe o lado que achar melhor aqui nas configurações. Eu vou deixar aqui no lado direito, top right, para você ver comigo. Então, o BTC, ele está batendo numa média de 200 períodos, ele segue em uma tendência de baixa em curto prazo, mas ele está em uma região que, na minha humilde opinião, é uma região que vale observar e começar a fazer compras para médio e longo prazo. Então, até esse fundo que o LC Pro me mostra, que é uma zona de liquidez, que é essa caixinha que você está percebendo, essa caixinha é uma liquidez, tá, pessoal? De quem está abrindo long, está colocando seus stops nessa região. Algumas semanas atrás, estávamos verde aqui, bem verde, tinha muita liquidez ali de quem estava apostando na alta do Bitcoin. E o preço ele vem caindo, 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 já limpou uma boa parte dessa liquidez e ficou cinza. Quando fica cinza, significa que pode daqui ter uma reversão ou o preço ele pode continuar caindo até zerar completamente essa liquidez e depois o preço começar a subir. Então, você tendo essas duas ferramentas, que é o LC Pro, que mostra as liquidez, e o LC Scalp, que mostra a força da tendência, no curso eu ensino tudo direitinho, como funciona cada informação desse painel, vai te ajudar. Então, neste momento, eu acredito que é um baita momento para você pensar em acumular Bitcoin, dos 64 mil até 49 mil dólares. Esse range, para quem está comprando no spot para médio e longo prazo, é uma baita região, porque você está comprando próximo de uma média móvel de 200 períodos, apesar que no semanal ele segue em tendência de baixa. Estou falando apenas para médio e longo prazo, não é para scalp trade, porque se você mudar para um tempo gráfico mais curto, por exemplo, numa hora, você já consegue ver qual é a tendência do momento. Então eu consigo ver aqui numa hora que o BTC ele está na média de 200 períodos. Se o BTC conseguir se manter aqui, acima dessa média, se mantendo com força, né, entrar um volume de alta, a gente vai conseguir ver o BTC retestando, por exemplo, essa região dos 64 mil dólares. Porém, o indicador me aponta numa hora que estamos para short, podemos continuar caindo. Então você tem que ficar ligado, porque quando o indicador ele aponta, ó, estamos para short, você já fica ligado que aqui pode escorregar no tomate, o Bitcoin pode escorregar e vir aqui buscar essa liquidez no LC Pro. Então, você que está operando em long no BTC, você tem que ficar de olho nessa região aqui do 61K, que é a região que o LC Pro mostra que é uma zona de liquidez. Então, o indicador tá para short, então espera o indicador virar para long para você pensar em long, porque por agora está para short, tá? Mesmo sabendo que ele está numa região muito crítica, é uma região de decisão. Então, se ele está numa região de decisão, você tá vendo que está para short, o que você faz? Você observa e espera o rompimento. Se ele romper dentro desse retângulo para cima e começar a virar para long, aí você vai a favor da tendência.
Se ele romper para baixo, você vai para short, você vai a favor da tendência. Até onde? Aonde que o Bitcoin pode ir? Até aqui, 58 mil dólares, que é a liquidez que nós temos aqui embaixo. Então, neste momento, pessoal, eu vou olhar mais para médio e longo prazo. Para quem está olhando o mercado para acumular, não está preocupado com queda, está pensando em vender comprando barato e vendendo mais caro. Então hoje, quem está comprando aqui em 64, comprando em 59, pensando em comprar em 49, isso é a região de acumulação para vender lá em 115, vender em 95 e etc. Então neste momento, no gráfico semanal, nós temos uma liquidez aqui em 115 mil dólares, beleza? Então o BTC, na minha opinião, ele segue em um ponto de muita atenção. Falando de BTC, nós temos que falar também das altcoins, como o Ethereum, por exemplo, para médio e longo prazo. Quando eu falo médio e longo prazo, estou falando, de repente, você que está investindo para vender daqui a alguns meses ou até mesmo anos, não importa. Então, o que nós temos que observar no Ethereum? O Ethereum está abaixo da média de 200 períodos, ao contrário do Bitcoin. O Bitcoin está ali batendo na média de 200 períodos. O Ethereum já mostra uma forte tendência de baixa, que ele pode cair mais. Então, não duvide, porque nós temos uma liquidez aqui no semanal que vai até aqui em 1076. Então você que está acumulando, sabe, está comprando aos poucos, então o LC Pro tá te mostrando, ó, João, até 1076 a gente pode ir porque tem liquidez ali ainda, não limpou 100%. Então, ó, fica ligado. Então, desses dois pontos, já começa a ficar interessante para comprar. Ou você compra quando limpa geral, você viu que limpou toda a liquidez e começa a comprar porque sabe que limpou tudo, e aí o preço pode subir, ou você compra a favor da queda, sabendo que pode vir até em 1063, que é essa região de liquidez que nós temos aqui abaixo. E a próxima liquidez que nós temos, o mais próximo aqui, além dessa liquidez de 1063, nós temos uma liquidez ali, ó, no topo, na casa de 4.233 dólares. Então, quem está comprando agora, sem se preocupar com o tempo, daqui a alguns meses você vende o Ethereum, lembrando que o Ethereum é a segunda criptomoeda maior do mundo de cripto, é a maior. Então, ou seja, não é qualquer altcoin. Comprando nesse valor, pensando em vender para longo prazo em 4 mil dólares, você pode vender aí com uma alta de 169%. Você praticamente consegue dobrar o seu patrimônio de investimento sobre o Ethereum. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de investimento, tá? Estou apenas passando a minha leitura de mercado. Então, o Ethereum tem esses pontos que ele pode vir aqui buscar, região de DCA, e região de venda começa a ser a partir dos topos. Se você reduzir gráfico diário, você vai ver que o LC Pro vai te mostrar as zonas de liquidez de venda. Então, onde tem zona de liquidez de venda é onde você pensa em vender. Aonde tem zona de liquidez de compra é onde você pensa em comprar. Simples assim. Vamos agora passar para a Solana, que é a próxima altcoin que todos estão de olho. Então a Solana, no gráfico semanal, estamos abaixo da média de 200 períodos. E o indicador aponta para short. Então você sabe que, pô, cara, se tá para short, Solana pode cair mais? Pode como não pode, porque quando a gente observa no semanal a Solana, não tem liquidez aqui. Está zerado de liquidez. Tanto é que se eu passo para o diário, a gente já começa a ter uma leitura um pouco melhor da Solana, do status dela. A Solana, ela vem trabalhando acima das médias no diário, por exemplo, a gente consegue ver que a Solana está tentando uma estrutura de alta. A gente está com fundo, e aqui está tentando fazer um fundo ascendente. Então nós temos fundos ascendentes acontecendo em Solana. Se porventura você vê Solana caindo aqui na casa de 51 dólares a unidade, você já sabe que, pô, cara, tem uma liquidez ali. Então você sabendo onde o preço pode ir, você já se prepara. Você já fica pronto. Você não é pego de surpresa. Então os indicadores é para isso, para você não ser pego de surpresa. Porque enquanto no diário as moedas estiverem abaixo da média de 200 períodos, ela não está em uma tendência de alta clara. Mas, no caso da Solana, ela está próximo da média no diário. Reparem que o indicador está apontando para long. Por que está apontando para long? Porque a força de compra apareceu aqui, embora estamos com uma força de alta no volume descendente. Então, ou seja, pode ser uma alta para depois cair? Pode, mas você já se prepara, você não é pego de surpresa. Então fiquem ligados nesses pontos de suporte de Solana, que está na casa de 59 a 51 dólares. Então eu observo a Solana aqui, a Solana está em tendência de baixa, mas ela rompeu uma linha de tendência de baixa que nós temos bem aqui. Então, neste presente momento, no dia de hoje, dia 8/7 de 2026, 8 de julho de 2026, estamos fazendo um pullback. Então, talvez esse pullback pode funcionar, como ele pode falhar. Então, é importante ficar de olho agora nesse pullback na LTB da Solana, para ver se vai respeitar, porque se respeitar essa região como um pullback,
para continuação de alta, lindo! Nós vamos poder ver Solana subindo. Então, neste momento, os pontos críticos de Solana estão em 59 e 51 e o pullback que está acontecendo neste momento pode ser o pullback saudável para continuar subindo, beleza? Então, Solana fica de olho nela na região de 76 e 70, que é o pullback, e os 2 pontos abaixo. NIR Protocol. Essa moeda, muitos gostam dela. Tem potencial para médio e longo prazo também. Então, assim, no caso da NIR Protocol, quando eu olho com o indicador, no semanal, por exemplo, a gente já não consegue ver tanta liquidez para baixo, porque a NIR já caiu bastante. Pô, cara, basta você pegar a régua do topo de 8 dólares que ela formou, ela caiu até aqui, ela caiu 90%. A NIR Protocol caiu 90% e neste momento está com uma alta. Desde esse fundo formado até aqui, já subiu 130%. Então, a NIR Protocol, por exemplo, ela está em uma tendência de alta. Basta você pegar uma linha de tendência de baixa, aqui, isso que vai unir os topos descendentes, a gente vai observar que a NIR Protocol também está fazendo um pullback, um reteste da LTB que foi rompida, que é a linha de tendência de baixa. Então, neste momento, os meus indicadores me apontam o seguinte, Leandro, fica observando essa região aqui para vender, 2,53. Essa região aqui para vender, 3,32. Por quê? Porque é uma zona de liquidez. O LC Pro tá ali, ó. Aquela zona de quem está abrindo short está colocando seus stops aqui nessa região. Então, fiquem ligados nessas regiões para venda, porque venda, você pode fazer venda parcial, pô. Se você comprou barato, você vende caro. Essa é a ideia, essa é a regra do investidor. Você compra barato e vende caro. Então, lá na casa de 6 dólares, é o alvo de muitos investidores que estão comprando NIR nessas regiões de preço. Eles estão vendendo a cada alvo, a cada resistência, a cada zona de liquidez em tempo real, e você, tendo esses indicadores, você também pode vender em tempo real. Lembrando que no curso Método LC Scalp, eu estou trabalhando em um outro método. Galera, em um outro método de trade que você pode executar. Esses trades vão ser baseados em rompimento, tá? Então aqui, no método LC Scalp, você opera a favor de pullback próximo da média, que nem o que está acontecendo agora na NIR Protocol, está fazendo um pullback nas médias. Então essa região aqui fica atrativa para você observar se é o momento de entrada ou não. O indicador aponta que sim, estamos em um ponto no semanal que você pode acumular Solana no spot e vender nessa região que eu estou mostrando para vocês. Então olha só a simplicidade. Né? Os indicadores, eles vão te passar essa simplicidade e você vai conseguir operar sem depender de ninguém, tá? Então o curso vai ser atualizado, vai ter mais vídeos, então aguardem. Você que já tem o curso, espere que em breve vou soltar um novo estilo de operação que vai ser rompimento. Então eu estou testando, estou provando isso, estou operando esse método, né, com o mercado americano. Em breve vocês vão saber, tá? Então em breve vocês vão saber. Então quem adquirir o curso vai ter em mãos essa estratégia de rompimento que eu estou aplicando. Agora vamos falar de outra criptomoeda, Raydium. Raydium. A Raydium, pessoal, é uma criptomoeda interessante. Por quê? Porque quem investe em Solana vai querer um criptoativo que tenha fundamento dentro da rede. Então, às vezes, Solana para mim, Leandro, é muito cara. Pô, ela tá custando 70 dólares. Eu gostaria de comprar uma moeda de alto potencial que seja da rede Solana, barata, mais em conta. Então, assim, a Raydium, a unidade, está custando 67 centavos. Se a gente for olhar aqui a Raydium, ela já teve um topo aqui de 15 dólares. A gente já teve um topo aqui de 7 dólares. Hoje está custando 70 centavos a unidade. Aí vai de você decidir comprar ou não. Então, neste momento, eu olho para a Raydium com muito carinho, com muita atenção. Nós não temos mais liquidez aqui, a não ser essa em 16 centavos, mas estamos segurando muito bem aqui. Semanas, estou falando de semanas, desde fevereiro, Solana o Raydium vem se segurando nessa região de suporte. Então eu consigo ver que aqui tem uma zona de suporte na casa de 56 centavos, porém no semanal não inverteu o indicador para compra, não está falando assim, pô cara, eu vou subir, eu estou forte para subir. Não, ainda não, mas em breve pode acontecer, desde que nós vemos, né, a Raydium rompendo essa região aqui dos 89 centavos. No gráfico diário, vocês vão perceber que a Raydium tem muita liquidez acima. Então, onde tem liquidez é onde o preço tende a se mover. Então, se tem muita liquidez acima em um ativo que ele está entrando em tendência de alta, as chances de fazer um short squeeze aumenta muito. Então, é importante você entrar no mercado e não ficar cego. Por isso que estou usando esse óculos aqui hoje. É o óculos da visão. Você tem que ter visão.
Você está entrando no mercado, você não pode chegar sem saber o que está fazendo. Tem que ter uma noção do que está fazendo. Então, neste momento, eu vejo que eu tenho uma liquidez aqui em 91 centavos, eu vejo que eu tenho liquidez aqui em 1,26. Então, são as regiões que eu já vou pensar em venda se você está comprando aqui. Você compra aqui nessa região e você, pô, cara, eu vou vender onde? Tá, eu comprei Raid, eu vendo onde? Onde eu vendo Raid? Aí você fica dependendo de youtuber, analista, pá. Cara, não precisa. Você tendo esses indicadores, você olha lá, ó, no diário, 91 centavos, chegou ali, vou vender. Chegou em 1,26, chegou ali, eu vou vender. Acabou. Você tá livre, cara. Você só tem o poder de clicar em venda. Então esses indicadores acabam te auxiliando, tá? Eles vão te auxiliar nessas tomadas de decisão. Então fiquem ligados nesses pontos da Radium, que são regiões que o Radium pode buscar. E agora, para fechar o bonde das altcoins, eu vou falar da Hyperliquid, que é a altcoin que está sendo muito comentada no mundo todo. Então fiquem ligados nessa moeda, porque ela está em uma tendência de alta muito clara. Então, diferente das outras altcoins, a Hyperliquid ela está acima da média de 200 períodos. Observem isso. Está acima. Então, se ela está acima da média de 200 períodos, que é essa média aqui abaixo, significa que está em uma tendência de alta. Não está em uma tendência de baixa para médio e longo prazo. Então, esse tipo de ativo, você já começa a procurar, pô, cara, se tiver um pullback, se tiver uma correção, se vir buscar uma zona de fundo, você pode pensar em comprar em uma tendência de alta. Tá? É claro que você não compra de qualquer maneira. Aqui nessa região que nós estamos em uma região de resistência. Por que zona de resistência? Basta você colocar no gráfico de 4 horas, você coloca os indicadores em ação e você começa a observar com mais atenção o que está acontecendo em um time frame menor. Observem que fica mais fácil. Quando eu olho no 4 horas, por exemplo, o que eu vejo? Eu vejo liquidez? Opa, vejo liquidez. Então, a partir daí, eu já consigo ver que nós temos liquidez aqui em 71 dólares, vejo que tem liquidez aqui em 76 dólares, da mesma maneira que eu vejo liquidez aqui abaixo em 58 e aqui nessa região de 63. Então, se eu penso em compra, onde eu compro? Onde o preço for buscar a liquidez. Então, se o preço vir aqui, no 4 horas, pega essa liquidez, ou vem nessa região, ou mergulha nessa piscina de liquidez, é essa região que eu vou pensar em compra. Porque o preço ele pode cair aqui para simplesmente limpar todos que abriram long e colocaram seus stops aqui. Depois que limpou, você pode comprar. Ou na queda, você compra também. Eu sempre recomendo, se você estiver fazendo um trade alavancado, diferente do mercado spot, de você comprar depois que limpou a liquidez. Se você for comprar no spot, você pode comprar na queda, porque, pô, cara, no máximo que pode acontecer é você ficar negativo. Diferente de você comprar na queda, a faca caindo, abrindo long, né, no ativo, sabendo que tem liquidez para baixo, você vai comprar errado, porque o preço ele vai cair um pouco mais, ainda mais chegando perto da liquidez. Então, se ele chegou perto da liquidez, ele tende a dar aquela mergulhada. Então, aí você abre long, você toma stop, não entende porque tomou, aí o preço sobe depois, você fala, caraca, meu, eu sabia que ia subir. De fato, você acertou que ia subir. Só que o problema é que você entrou errado, você entrou no time errado. Então, quem entra em long espera pegar o quê? A liquidez. É isso aí. Quem compra no spot, você compra quando mergulha. Você faz o DCA na queda. Pronto. Ou você aplica a melhor estratégia, que achar melhor. Mas aqui neste momento, eu estou olhando a Hyperliquid bem simples, bem claro, com os meus óculos aqui, ó, método L6 Scalp, eu tô vendo. O painel tá falando que tá para short no gráfico de 4 horas, né? Está falando que o ADX está em 22, que o mais DI tá 11.16 e o menos DI tá 21,46. Leandro, o que significa esse monte de número aí? Não entendo nada. Relaxa, no curso eu explico. Eu explico tudo para você lá. Então aqui, neste momento, eu tenho que fazer o quê? Esperar a minha entrada, a esperar a oportunidade aparecer para eu poder executar o melhor trade. Então, não precisa ser expert. Observem que eu já coloquei 2 alertas ali, porque aquela região é a região que eu posso pensar em aplicar um trade de long ou comprar no mercado à vista, no spot para médio e longo prazo. Leandro, você acredita que a Hyperliquid para médio e longo prazo ela pode subir mais do que ela já subiu? Sem dúvida. Enquanto o Hyperliquid estiver em tendência de alta no gráfico semanal, ela tem chance de subir muito mais, galera, do que ela já subiu até agora. Sabe por quê? Porque a Hyperliquid não tem um topo ou tem pessoas presas no topo que tem ali uma zona de resistência, várias zonas de resistência quando um ativo já é velho. No caso, a Hyperliquid é um ativo novo. Então, conforme o preço ele vai subindo e não tem aquela resistência ou várias resistências acima, o ativo ele está descobrindo o novo preço. Ele está descobrindo o novo all-time high. Então, se a gente for pegar
uma projeção de movimento da Hyperliquid, eu vou pegar aqui uma projeção de Fibo, e aí eu vou dar uma noção para vocês onde talvez pode parar o preço, enquanto estiver subindo, trabalhando com fundos ascendentes, tendo essa LTA linda e maravilhosa que nós temos bem aqui. Enquanto estiver respeitando essa linha de tendência de alta, nós podemos atingir a casa de 124 dólares a unidade. Então essa região de 124, 125 é o alvo que podemos ver Hyperliquid atingindo. Então o preço que estamos agora está quanto? 70 dólares? Ok. Daqui para cá, podemos subir mais 78%. Mas, se eu pegar aqui essa região que nós temos nesse gráfico da MXC, nós temos uma abertura aqui na casa de 80 dólares como uma resistência. Então, a gente já começa, pô, será que daqui a gente pode ter uma correção? Será que é possível uma correção? Pode ser que sim, como pode ser que não. Por isso que é importante você ter o indicador para você mapear em gráficos menores e acompanhando as movimentações. Então aqui no gráfico menor está acontecendo um pullback, na minha opinião, porque estamos caindo com volume descendente no 4 horas. Então pode ser uma correção para continuar subindo. Aí as pessoas começam a tacar short. Isso pode gerar mais liquidez acima, tanto aqui em 79, como aqui em 125, ou aqui em 100 dólares. E se começar a subir, pode ser que seja para pegar essa liquidez da galera que está acreditando que aqui pode ser o topo da Hyperliquid. Talvez não seja, mas eu já disse que aqui era um alvo de venda. Então se você comprou Hype em 20, pô, comprou em 20, vendeu em 80, você fez um baita negócio. Você não está vendendo errado, você está vendendo bem. Pô, cara, você está fazendo um bom negócio. Se comprou barato, está vendendo caro. Agora vender tudo, aí vai de cada um, a estratégia, né? Eu acho legal você ir vendendo conforme o preço está subindo e ele está em tendência de alta, você vai vendendo. Vai descascando. Aí perdeu a tendência de alta semanal, por exemplo, você fala, caraca, meu, perdeu a tendência de alta semanal ou no diário, começou a ficar feia a coisa, aí você, pô, cara, você pode vender até tudo. Porque aí você fala, cara, pode ter uma queda muito maior, e aí eu vou dolarizar o dinheiro, vou deixar o dinheirinho aqui separado e vou comprar numa queda de 50%. Porque 50% do valor que está agora em a casa de 70 dólares, se cair 50%, vai lá para casa de 35 dólares. Ali você, opa, 50% de desconto, é hora de comprar. Então é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Amanhã tem live fechada para os nossos membros. Recado aqui, amanhã tem live fechada para os nossos membros, LC Elite ou LC Básico. E eu vejo vocês amanhã na nossa live fechada. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e fui, pessoal. Tamo junto.